Olha o Bahia. Boa noite. Tudo Boa bem com noite, Boa Vá, noite tudo vocês? bem? todos. Estamos aqui novamente de volta. Hoje iniciando a Chega, temporada opa. Brilhantes de reprogramação mental com espiritualidade. Nossa primeira live de hoje. Grande mestre Bá. Muito Seja obrigado muito pelo Você falou, convite. bem-vindo. oba, agora há pouco a gente fez uma chamada, né, para avisar das pessoas que estava acontecendo e tal. Aí ele falou Sim. mestre Bá. Eu fiquei pensando, será que ele é professor de capoeira? Porque quando fala mestre Bá, eu tinha um professor que chamava mestre Bá. Mestre Bá. Geralmente Não, é capoeirista porque era. eu fiz um curso de 2 anos uma vez sobre saúde e o professor Bá foi um dos instrutores. Então, até hoje, uma pessoa assim que eu considero realmente um dos meus mestres, né? Muito Um dos obrigado, meus Isso Brian. aí. mestres, É isso. imagina. Então, eu vou apresentar Aprendemos rapidamente, juntos. aprendemos juntos, né? Vou apresentar rapidamente o currículo do mestre Bá, né? Como eu digo, tá? Então, na verdade, é João Batista Gil Júnior, né? Carinhosamente conhecido por Bá, não só por mim, mas por todos os alunos. Ele é professor de educação física, né? Educador físico, formado desde 85. É coach, palestrante, pós-graduado em teorias e técnicas para cuidados integrativos e tem também um MBA em gestão de academias. Olha só que legal, né? Ele acabou se especializando nisso. E hoje ele vai falar com a gente sobre a existência da saúde original dentro de nós, né? E vai também fazer a gente entender, vai nos levar a compreender o que aumenta e o que reduz a força natural de recuperação do nosso corpo. E um dos exemplos é a prática da meditação Qi, que ele desenvolveu também na empresa dele, o Mundo Qi, né? Que nos auxilia nesse processo. E além de tudo isso, recentemente ele teve uma experiência prática de saúde original, que foi praticamente assim o que está na moda ultimamente, né? De uma forma não muito bonita, mas é o que estamos vivenciando no mundo de hoje, que é a Covid-19, né? Foi um processo aí muito Sim. difícil que ele superou e ele vai conversar com a gente então um pouco sobre isso hoje. Então, Muito grande obrigado mestre, pelo podemos, convite, imagina, um Brian, Chico. prazer enorme recebê-lo, né, na nossa primeira entrevista, tá? Então, E eu primeiro queria, assim, só para, inclusive, fazer um agradecimento especial, porque claro, faz poucos dias que o Bá saiu do hospital. Então, a gente estava até na Sim. dúvida se ia conseguir manter e tudo mais. Então, se ele tiver um pouquinho ainda, né, se recompondo devagarzinho, ainda está pegando o ritmo, porque faz poucos dias realmente que ele saiu, ele vai contar isso para a gente. Então, é um desafio estar aqui, mas isso faz parte também, né, de estar buscando a saúde, de entender todo esse só um momento, processo. Então, Chico. muito obrigado. O pessoal está comentando aí que está sem voz, está dando para ouvir nós três, tem algum problema? Eu estou ouvindo todo mundo. Eu estou ouvindo Eu vocês também. também, sem problema. É a Será que é o Delícias meu, da então? Vovó que comentou, não Será sei que é o se deu meu? algum problema. Mas isso faz parte Pessoal, também, né? o pessoal que está assistindo a live, por favor, bota um ok aí, se está escutando bem. Está todo mundo ouvindo bem a gente? Bota ok pra gente, por Deixa eu ver. favor. Está Célia, está ouvindo? ouvindo os Som três? ok. Som ok dos três. Ok, obrigado. Acho que está assim. Tá bom. Então Qualquer pode problema, ser. nos pontuem, tá? Quem tiver talvez não ouvindo, dá vê se não deixou É, desligado o som do computador ou da própria live. Às vezes deixa desligado. O som tá ok. Todo mundo falando aí. live é assim Obrigado, gente. mesmo, Vamos gente. continuar. Live é assim mesmo, são os Acontece. problemas ao vivo das lives, né? Vamos lá. Chico, interrompi seu agradecimento, perdão. Não era isso, gente. Só queria fazer essa ressalva, porque realmente, assim, foi um grande desafio. Quando a gente falou com ele lá atrás, né, há 3 semanas, 4 semanas atrás, para ele fazer a live, não tinha nada de Covid. Né? De É, repente, foi para no hospital, foi para a gente decidir um tema da live e tudo mais. Foi muito bacana isso, porque, na realidade, isso tem muito a ver com esse desafio que a gente vai falar da saúde original. Ter vencido a Covid foi uma coisa muito importante. Né? Então, vamos contar, vamos começar do começo, né, para todo mundo entender, porque é uma história bonita para a gente aprender junto. Vamos lá. É. Então, tá. primeiro, Só se precisar parar, tomar uma aguinha aqui, eu peço à desculpa para vontade, vocês. não se Fica preocupe, o tranquilo, pessoal vai imagina. entender. À vontade. Então, meu mestre, por favor, conte para a gente primeiro, né? Um pouquinho Ah, da sua trajetória, com a questão da saúde, até a fundação do Mundo Ki, como é que se desenvolveu esse trabalho, esse projeto aí, que acabou inspirando tanta gente. Eu, inclusive, sou um dos grandes fãs aí do seu trabalho. bom, eu tive o privilégio de, assim, de ter um pai esportista
que apesar não era a profissão dele, mas ele sempre foi apaixonado por esporte. E inclusive as primeiras imagens que eu tenho na minha cabeça, meu pai correndo numa pista de atletismo que tinha num clube perto onde a gente morava. Então essa influência foi muito grande. Ele era faixa preta de judô, de jiu-jitsu, e ele abriu uma academia, montou uma academia, e essa academia ficava em frente de casa, assim, atravessava a rua. Então a gente cresceu ali praticamente no tatame, né? Eu acho que devia ter uns 5 anos de idade quando eu comecei. E desde essa época, assim, eu escutava meu pai falar sobre saúde, assim. Faça assim que é bom para a saúde, ou evite isso que não é bom para a saúde. Mas, obviamente, eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu acho que eu entendia alguma coisa assim que, se era bom para a saúde, era melhor para a performance ali do judô, ou alguma coisa que atrapalharia a performance do judô. Então, para mim, saúde era isso, né? Mas isso, como eu falei, foi uma influência muito grande. E até comecei a fazer outra faculdade, mas não gostei muito e falei, não, eu vou para a educação física. E a faculdade foi um momento importante porque você tem contato com a ciência do esporte, né? Então, mais do que o esporte de alto rendimento, sempre me chamou mais atenção essa coisa da saúde, assim, do aspecto preventivo, terapêutico dos exercícios. Então eu ficava assim, puxa, como, né, a pessoa que pratica isso evita tanta coisa, ou a pessoa chega a ser terapêutico mesmo, aquela prática, né? Então isso me chamou muito a atenção. O fato de ser ciência, né? E quando comecei a trabalhar com a educação física, eu achei que eu facilmente convenceria as pessoas que tinha argumentos, né, que tinha ciência para convencê-las a participar de programas e, enfim. Mas não foi a realidade, né? Então, aquele incentivo, aquela coisa assim, eu não entendia porque as pessoas não faziam, porque eu falava, mas isso é bom para a saúde. E aí passei uma fase em que eu colocava... Teve a fase da motivação, que eu falava, não, é importante. Mas começou a não dar muito resultado, eu comecei a botar mais medo. Olha, sabe o que acontece com as pessoas que não fazem? Mas também não deu muito resultado, né? Eu, assim, começou a me chamar a atenção esse aspecto emocional da coisa. Por que que a pessoa não faz, não pratica mesmo com tanta evidência de que aquilo é muito importante? E aí me chamou a atenção esse lado. Puxa, tem uma coisa emocional por trás disso, né? Comecei a estudar um pouco esse lado. E aí comecei a entrar em contato com alguns estudos que diziam o seguinte, que a atitude era mais importante do que a prática constante ou uma alimentação balanceada. Que a atitude... Diferente. Você lembra de onde que eram esses estudos? Eu lembro. Tem estudos bacanas da Clínica Mayo, dos Estados Unidos. Então eu falei, mas como assim atitude? O que é atitude? Aí comecei a pesquisar. Poxa, se a atitude é mais importante do que... assim, dá mais resultado do que, às vezes, uma alimentação balanceada ou coisa assim. Cara, preciso saber sobre isso, né?
Porque a gente sempre pensa naquele arroz com feijão e nunca pensa nesse aspecto atitude. E aí, essa atitude, eu acabei entendendo que seria uma consciência. Você ter consciência sobre a coisa. Nível de consciência. Você fazer as coisas com consciência é muito diferente do que simplesmente você fazer ou com um nível de consciência menor. E aí tem muitos estudos interessantes, tem caso de um que eu achei muito bacana na época, eram arrumadeiras de quarto nos hotéis americanos, que eles pegaram um grupo e fizeram uma série de avaliações, e essas pessoas realmente relataram que não faziam atividade porque não tinham tempo. E aí um grupo separado foi orientado da seguinte forma, que olha, vocês fazem muito exercício. A quantidade de caloria, o movimento que vocês fazem. Então, de acordo com a quantidade de exercício que vocês fazem, vocês não são sedentários, vocês podem colher muitos benefícios. E o outro grupo não foi informado de nada. Aí, após um mês, esses grupos foram reavaliados e o grupo que não foi informado, nada mudou. Mas o grupo que foi informado mudou. De uma forma, assim, espetacular. Então, tem diminuição de peso corporal, de massa gorda. Só para entender, elas não mudaram absolutamente nada na rotina delas. Elas simplesmente tomaram a consciência de que aquilo valia como exercício e tinha um efeito benéfico. Sim. Só de ter a consciência, os resultados foram diferentes. Só de saber. Que coisa incrível. Então, melhora na índice de pressão arterial, enfim, várias coisas. E também o relato de que o trabalho era muito mais prazeroso, passou a ser muito mais prazeroso do que antes de saber. Então, isso me intrigou muito, assim. O que é essa consciência e qual o nível máximo que a gente pode alcançar em relação a essa consciência? Então, aí que eu comecei a montar alguns programas, algumas ideias assim de como difundir isso para as pessoas, né? Como levar esse lado, né? Para que as pessoas tenham mais resultados do que simplesmente a prática, assim, uma prática que às vezes a pessoa faz porque o médico falou que tem que fazer, ou porque ela, sabe, sem muito prazer, sem muita consciência. Então, aí que eu acho que o mundo que começa a entrar nessa fase de saúde original. Quer dizer, você tirou do automático, né, essa prática que todo mundo tem como certa, práticas físicas, práticas alimentares, e trouxe realmente para o lado da consciência, que foi o que acabou demonstrando mais resultado, né? Sim, esse aspecto, assim, se você tem contato com um aluno, com um cliente, né, você também, além das avaliações físicas normais, saber a condição que ele está e a partir daí montar um programa de exercícios, você também tentar perceber o nível de consciência que ele tem em relação àquilo. Por que que ele quer aquilo, o que ele acredita que aquilo pode trazer de benefício ou não. Você perceber qual o nível de consciência dele em relação àquela coisa que ele pretende fazer. Então, coisa que antes você nem pensava. Olha, vamos fazer as avaliações, é o seguinte, o negócio é isso, vamos lá, e nada de preguiça, mas não é só isso, né? O pessoal que está nos assistindo vai prestando atenção como que a mudança na mente, né, como que a mudança assim, realmente da consciência, do sentimento, do cérebro, teve
manifestações físicas, né? Ou seja, como isso se refletiu fisicamente e medido, pelos estudos Sim, aí que o Bar está nos apresentando, medido resultados de mudança física, né? A partir de uma mudança mental. Então, a importância da gente realmente ter a nossa mente de uma forma saudável, né? Isso sim, realmente sim. é fundamental, tá? E, É, então, assim, pode falar, Chico. não, é interessante assim, a gente vê desde lá do começo, né, na faculdade, com os princípios tradicionais, os conceitos tradicionais de saúde, como é que o Bach foi descobrindo novas formas de entender saúde, né, até chegar no que a gente chama hoje de saúde original e, recentemente, há poucas semanas de cá, dá mais um passo em direção à saúde ao ter vencido o Covid. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Bach, como é que você entendia e entende, né, a saúde original? Né? O que é esse conceito de saúde original? É interessante, assim, você estudando a evolução do ser humano, né? Do, desde do primeiro Homo sapiens, né? Antes, né? O primeiro sapiens, né? Que surge, né? Na evolução, né? Se você comparar, assim, analisar essa evolução, o que foi diferente no ser humano, na gente como Homo sapiens, foi o desenvolvimento dessa parte frontal, né? Parte frontal do cérebro. O cérebro, esse neocórtex, né? Que é uma coisa que no ser humano se desenvolveu de uma forma diferente. E esse desenvolvimento basicamente diferencia a gente dos outros seres da natureza, porque dá para a gente a capacidade, deu para a gente a capacidade de autopercepção, de autoconhecimento. Quer dizer, você percebe você mesmo. Essa é uma coisa incrível, né? Você tem noção da sua individualidade. É coisa que a gente não vê isso nos animais, não é? Então, desde assim de você refletir sobre seu comportamento, sobre a sua maneira, desejar mudar aquela maneira de pensar, melhorar, evoluir, né? Você repensar os seus atos, a sua maneira de viver, você se arrepender de coisas que você não devia ter feito. Isso, pelo menos, a gente não consegue observar nos animais. Eles vivem aquela coisa instintiva, né? Você vê, por exemplo, sei lá, o leão tenta pegar uma gazela lá e ela foge, consegue sair, se livrar, mas depois de alguns minutos, talvez 15 minutos, meia hora, uma hora, ela está pastando de novo lá, né? Como ela não assim, tem aquele trauma, não ficou traumatizada, porque ela quase morreu, teve um risco de morte terrível. Né? E aconteceu ontem, e aconteceu semana passada, ela já não consegue mais lidar com, né? Já pirou, porque esse estresse terrível, isso não existe, né? Você não vê, por exemplo, sei lá, um animal arrependido, um cachorro muito arrependido porque ele descobriu que ele latiu a noite inteira e tinha criança pequena que não conseguia dormir, né? Dormir. Então isso Os não meus são existe. assim. Então, daqui a pouco eles estão aí. Então esse desenvolvimento que a gente teve, né, que capacitou a gente a ter essa autoconsciência, isso por um lado é maravilhoso, mas por outro lado afastou a gente dessa coisa natural, desse viver natural, né? Porque como eu falei, o animal não questiona, a gente questiona, a gente não aceita muitas vezes os acontecimentos da vida da gente, né? Enfim, se por um lado deu essa autoconsciência, por outro lado a gente
questiona, perdeu o contato com essa fonte, com essa inteligência que, que comanda todo o universo, das coisas mais pequenas ou ínfimas, assim, até as coisas dos astros, as coisas maiores, né? Então aí me fez pensar o seguinte: qual o maior nível de consciência que a gente pode ter? Na minha opinião, você submeter essa nossa autoconsciência, essa nossa capacidade de questionar e de aceitar ou não aceitar, escolher, decidir, a gente submeter isso a essa inteligência superior. Porque essa inteligência superior, ela não é simplesmente uma energia que fica fluindo. Ela é principalmente consciência. Então, a gente às vezes fica pensando assim, será que eu posso chamar isso do quê? Né? E eu acho que não existe uma palavra melhor para falar do que Deus. Eu sei que as pessoas, às vezes, quando falam em Deus, elas têm uma relação, assim, às vezes complicada com religiosidade, com experiências que, então, a palavra Deus, às vezes, remete a alguma coisa que castiga, ou que, enfim, que é rígido, ou que, né, às vezes a pessoa não gosta desse tipo de... Mas eu hoje não consigo achar uma palavra melhor. Então, hoje eu entendo que, apesar de a gente ter essa autoconsciência, essa capacidade de análise, perceber o que está acontecendo com a gente tem uma coisa que comanda a gente, que é soberana. Independente de você gostar ou não, de achar que foi bom ou não, né? E que é essa que eu falo que é Deus, não consigo chamar de outra coisa. E que isso é a nossa essência. Essa é a nossa verdadeira essência. Então, na verdade, quem que respira? Quem respira é minha autoconsciência ou é Deus que respira? Tudo que é vida, né? Tudo que é vida, tudo que pulsa, que vive, que está vivo, que cresce, que se desenvolve. Então, eu acho hoje que a maior nível de consciência que a gente pode ter é a gente submeter a nossa autoconsciência, cheia de dúvidas, de falhas, submeter a essa consciência, submeter essa consciência de Deus e estabelecer realmente uma relação, cultivar uma relação, né? É alguém que é alguma coisa que está ali ouvindo, que está provendo tudo que você precisa, que está ali com um amor assim incondicional. Então, essa coisa existe ali. Isso é a saúde original. É como se você, em vez de falar Deus, eu posso falar saúde original. Mas é a mesma coisa. Então, no momento em que eu passo a perceber isso, passo a estabelecer uma relação, tá? Eu acho que aí sim a gente está potencializando isso e aos poucos a gente vai conseguir entender melhor como isso atua, como que funciona. Mas E agora, ah, não, eu ia perguntar que agora a sua experiência com a Covid, né, que eu também já vou pedir para você nos contar, ela tá. intensificou mais ainda essa compreensão, não foi isso? Sim, porque foi uma coisa muito inesperada. Eu não sei porque eu recebi assim muito material
desde o começo da pandemia, falando sobre efeitos colaterais de vacinas, problemas que estavam causando, e isso prendeu muito mais a minha atenção. Eu fiquei muito mais preocupado com isso, e eu fiquei com medo, assim, sabe? Falar, acho que eu vou esperar isso mais tempo, esperar para ver o que vai acontecer, para ver se realmente é seguro. Mas, enfim, aí não tomei a vacina e acabei contraindo. Então, eu comecei, meu filho pegou, mas ele ficou bem, mas eu não consegui deixar ele em isolamento. Quer dizer, ele estava no quarto, mas eu ia muito lá, preocupado, tá bem, não sei o quê e tal. E, de repente, comecei a ter alguns sintomas, comecei a ter tosse. E aquilo foi passando, aí cheguei ao hospital, fiz uma tomo. A médica falou, não, pode ir para casa, mas você fica observando os sintomas. E não melhoravam. E depois de uns dias não melhorava, eu voltei ao hospital. E aí não deixaram eu sair. Já me mandaram para UTI direto. Eu fiquei no total 10 dias no hospital, sendo 4 dias na UTI. E assim, eu já estava desidratado, inclusive hipóxia, né, cerebral, já não conseguia pensar muito bem, as pessoas perguntavam as coisas, eu não conseguia responder direito. Eu lembro que na internação eu tive que assinar um negócio, eu não conseguia nem escrever meu nome, né? Foi um estado assim confuso, né? Eu sei que eu estava na UTI e eu lembro que a médica sempre fala, olha, nós vamos tentar para ver se você consegue manter essa quantidade de oxigênio para não precisar entubar. Então, naquele momento, assim, eu senti, né, eu senti que a minha vida ali não estava na mão de médicos, e se bem que essas pessoas né, elas dão o máximo, né, fazem o que pode, mas assim, embora elas façam o que podem, seguem os protocolos, os resultados, os desencadear das coisas é diferente, muito diferente de pessoa para pessoa. Isso é muito importante. Então, naquele momento, o que me vinha assim, muito na cabeça era assim, olha, você vai continuar essa sua vida ainda assim, priorizando muita coisa visível, muita coisa material, você ainda vai continuar com essa sua vida ainda assim, realmente voltando, com os olhos voltados, ou a tua atenção principal voltada para as coisas visíveis? Ou você vai fazer uma opção por uma vida em que você vai valorizar as coisas invisíveis? Invisíveis e que realmente são as coisas mais importantes, como os relacionamentos, como a alegria, como coisas assim, sabe? Então, é como se alguma coisa dentro de mim falasse assim, escolhe para onde você quer ir, o que você quer viver. E eu rapidamente assim, eu falei, não. Eu quero viver essa vida de sentido verdadeiro. Uma vida que realmente vale a pena. Tem um sentido real da vida, o significado, o propósito da vida da gente, né? Não essa vida. Então eu sinto que ali naquela UTI ficou um bar velho, assim, sabe? Na verdade, acho que um bar morreu ali, né? Isso, ficou lá. Um bar morreu ali, Isso. não saiu mais, e não, agora ficou lá é um e novo. eu já... Tomara que tenha sido
cremado, sei lá. Mas a partir dali, as coisas começaram a mudar, né? Começaram a mudar. Então aí eu fui para o quarto, mas eu já não me preocupava mais assim, quanto tempo demoraria. Então eu sentia o seguinte, que Deus, né? Vamos falar assim, ele tá assim, com esse amor infinito, ele está promovendo o nosso desenvolvimento no sentido da consciência. Talvez fazendo com que a gente cada vez mais se aproxime da consciência dele. Então, uma experiência como essa, que trouxe para mim assim, muito mais consciência, né? Então, eu vou falar, puxa, se eu talvez tivesse me vacinado, não teria acontecido. Mas eu não teria passado, talvez, por essa experiência, por esse ganho. Teria tido esse aprendizado, né? De ganho de consciência. Então, foi realmente uma coisa. Posso te interromper só um minutinho? Claro. Tem uma parte que você contou para mim que eu acho que é muito significativa de tudo isso, que foi a história do limão que a enfermeira levava para você e como você enxergava aquilo, né? Porque o que a gente mais ouve falar com relação à Covid é a perda de sentidos, né? De paladar, de olfato e tudo mais. E para você foi muito diferente disso. Você ganhou novas percepções de vida, né? Ou seja, a sua consciência conseguiu ampliar todos esses conceitos. Eu queria que você contasse essa parte da história, porque me marcou muito quando você falou com a gente e contou isso. É muito interessante, assim, quando você tem filho pequeno, né? E aí o filho, por exemplo, brinca de super-herói. Então ele põe lá a fantasia do Batman, do Super-Homem, e brinca. E você fica ali acompanhando. Você não fala para ele o seguinte, ó, cara, posso falar uma coisa? Antes que dê confusão, você não é o Batman. Você não é o Super-Homem. Pode continuar brincando, mas você... Não. Você deixa ele viver aquela coisa. Não é? Viver aquela coisa. Mas você está sempre... Então, eu vejo a gente como se fosse o seguinte, né? Somos criação de Deus. Então, esse amor infinito dele cuida como um filho, com amor incondicional, assim, deixando a gente viver certas fantasias, certas coisas que a gente acha que nós que fizemos, nós que construímos, nós que fomos os responsáveis, né? Mas por trás, ele está assim, o tempo inteiro provendo a gente de coisas necessárias para que a gente vá cada vez mais evoluindo essa consciência. E o que me chamou a atenção lá no hospital, o pessoal foi muito gentil e nutricionistas quase todo dia iam lá, o que é importante, o que você gosta, está gostando, não está gostando, o que você quer que mude. Então, como era difícil sentir sabor, né, das coisas, elas faziam o máximo possível. Então, traziam, assim, por exemplo, sal de ervas, limão. E aí, cara, eu, assim, pela primeira vez, eu pegava aquele limão e olhava aquilo, falava, gente, isso aqui é um presente, né? Isso aqui cara, isso aqui é uma dádiva. Como que um pai tão amoroso prepara uma coisa tão incrível? Então, aquele sal de ervas, aquele limão, fazia uma diferença enorme, assim, sabe? Comia com prazer aquilo lá, né? Então eu ficava pensando, puxa, que coisa mais incrível. E aí também pensava assim, a gente sempre agradece as pessoas, a gente recebe os benefícios, né, que as pessoas fazem para a gente,
um favor, uma gentileza, uma coisa, a gente sempre agradece, né? Mas, se você for pensar, é, é um mistério a pessoa proceder daquela forma em relação a gente. É como se ela, né, fosse assim, que Deus falasse, olha, faça isso, leva isso, proporciona isso, né? Então, a minha gratidão, é claro, foi para a pessoa que traz aquilo, que me proporciona. Mas mais do que isso, antes, assim, passei a sentir gratidão por esse amor incondicional, por essa coisa que chega através das pessoas e que você às vezes agradece as pessoas, mas você esquece de agradecer lá atrás. Aquele pai que está cuidando lá, deixando o filho brincar com a fantasia, né? É ele que está proporcionando tudo por trás. A segurança, olha, não vai cair ali, não tem perigo de bater a cabeça aqui, não tem, né? Então, você vê, são pequenas coisas, mas que fazem assim a vida da gente assim mais intensa, mais parece que tudo fica mais vivo, né? É muito Quer dizer, interessante. naquele momento que você não sabia nem se a sua vida seria Isso. poupada, você não sentia gosto, você não sentia cheiro, né? Você estava ali provavelmente muito fraco, debilitado. A única coisa que ficou mesmo foi a compreensão, a consciência e a gratidão, né? Que você acabou Sim. tendo aí pelas pessoas, talvez pelo próprio Deus, né? De mostrar esse outro lado. E é muito interessante isso, né? Quer dizer, muita gente não consegue enxergar, por trás de uma pandemia dessa, os propósitos divinos. E realmente é muito difícil, porque é muito sofrimento, é muita gente Sim. morrendo. Mas existe, né? Existe sempre por trás alguma coisa muito superior. Sem dúvida. Você, é como se a gente tivesse mais maduro, né, como humanidade, e a gente já pudesse ser educado com coisas um pouco mais rígidas, mais rigorosas, né? Ou trazer mais realidade para a vida da gente. Então, você pensa bem, a gente antes achava que escolhia à vontade, a gente que decide, eu vou ali, eu vou viajar para lá, eu vou para cá, vou fazer isso, fazer aquilo. E essa pandemia limitou. Eu ia De, de, perguntar de isso, de né? Como é repente, a que gente você não pode achava? escolher. Ah, Eu ia perguntar como é que você acha que isso podia mudar as pessoas, como é que isso pode mudar as pessoas, né? Que também passaram pelas mesmas situações, que estão passando hoje, né? Então, quer dizer, até que ponto tem muita gente que não vai, infelizmente, captar essa compreensão, enfim. Mas eu acho que muita gente também, como você, vai ter um certo despertar, né? Ou, no caso aí não foi nem um certo, foi um sim. grande despertar. Mudar os Ó, valores, né? Valorizar ó, coisas diferentes, né? em relação à saúde especificamente, né? Eu acho assim que esse comando central, Deus que tá dentro da gente, ele usa essas situações para trazer consciência, para trazer, né, para que a gente talvez se aproxime cada vez mais dele. Então, a gente passar a olhar os acontecimentos de uma forma diferente, olhar assim com mais confiança, acreditar que aquela harmonia, aquela desarmonia aparente, muitas vezes faz parte de uma grande harmonia. É uma desarmonia que vai na frente harmonizar tudo. Então, hoje eu penso que em relação à saúde, o esforço de entender que Deus é que comanda tudo e que às vezes ele usa certas situações assim, de doença ou dificuldades para trazer o que é mais importante, que é essa consciência para a gente. Então, eu penso que o mais importante hoje é você desenvolver essa consciência desse Deus que está dentro, né? Está em tudo e inclusive dentro da gente,
estabelecer uma relação, né? Como se fosse um pai muito amoroso que você vai se aconselhar, você vai se relacionar, vai se aproximar, vai desfrutar de toda a experiência, de toda a sabedoria. Você, claro, pode ter as suas iniciativas, os seus desejos, os seus sonhos, mas sempre você se submetendo aquilo a esse pai amoroso, né? Olha, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, porque eu acho que ele constrói as coisas através da gente, fazendo nascer na gente a vontade, nascer o desejo, né? De ser um músico, de ser um atleta, de ser um empresário. Nasce aquela coisa, porque eu acho que ele precisa daquilo através da gente. Mas não simplesmente você sentiu a vontade e saiu fazendo de qualquer jeito. Você submeter essa nossa individualidade a essa consciência maior. Tá? Então, não é que tira a sua liberdade de fazer as coisas, não é que você tem que... Né? Tem pessoas, eu acho que assim, o cara tem um desejo de ser rico, muito rico, milionário. É completamente válido. Se nasceu essa vontade dentro da pessoa, aí eu acho que pô, nasceu essa vontade dentro de mim. Qual é o problema? Nenhum problema, está ótimo. Mas você submete isso a Deus. Você, olha, eu tenho... Aí entra com essa relação de proximidade. Você vai lá com o pai e fala, eu tenho isso, esse desejo, tudo bem? Né? E a partir uma dúvida, a partir da hora que você tomou consciência disso, lembra que lá atrás, no começo das suas pesquisas, a gente falava muito na consciência. Isso Sim. mudou a tua recuperação? Você acha que a partir da hora que você começou a ter essa nova consciência, o seu corpo reagiu diferente, a sua saúde física e mental começou a mudar? Eu acredito que sim, porque hoje eu entendo que nada, tudo vem de Deus, assim, tudo, né, ele está o tempo inteiro atuando de uma forma ou de outra, tudo vem, tá o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu sempre tive aversão à medicação, por exemplo, né? Nunca fui muito, procurava sempre deixar o corpo reagir naturalmente, né? Mas durante esse processo eu falei, nossa, como isso foi importante e necessário. Então, puxa, agradeci aquilo e entendo que aquilo tem o seu papel extremamente importante, né? Então aí eu fico pensando, puxa, Deus usa você, o seu corpo, às vezes para você ficar doente, mas Ele também provém as coisas necessárias para que você se recupere. E depois a evolução, a melhora, é coisa muito, muito rápida, muito simples. Quer dizer, tudo acabou sendo simplificado para mim, sabe? De uma forma assim... Mas, É muito interessante isso, né? Porque, de acordo com a teosofia, que foi muito ensinada pela Helena Blavatsky, a gente tem um ciclo na humanidade de 7 raças, né? A gente sei. está agora, seria assim, acabando a 5ª raça, que seria a raça ariana, e entrando na 6ª, que já é a raça aí do que nós chamamos de Nova Era. E a primeira raça, o que será a 7ª, ela é dita dentro da teosofia que serão raças espirituais. Ou seja, nós não vamos encarnar como um corpo físico, como um corpo físico, Certo. né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala que todo esse processo ele tem um objetivo maior de mudar a consciência, de nos aproximar de Deus. No Sim, caso agora, foi usando o corpo, foi usando a saúde ou a doença, enfim, né, a relação com o corpo. Agora, isso em algum momento não vai mais ser necessário. Porque se sim, essa consciência já teve essa mudança, né, com o processo que Deus está fazendo com a gente agora, então realmente, sim, para que vai ter essa experiência física, essa experiência do mundo material, que é difícil, né? Não é fácil a gente sim. viver
em sociedade, no mundo humano, é muito aprendizado, mas é um processo complicado, né? Então eu Sim, vejo que realmente o objetivo final é a mudança, é o alcance dessa consciência maior. É muito sim. interessante esse ponto. Eu acho que a gente chegou num nível de, sei lá, de merecimento, assim, como humanidade, de ganhar essa consciência de Deus, né? Essa sabedoria, né? E viver submetendo essa nossa individualidade, é como se você juntasse as duas coisas, né? Você submeteu essa individualidade, essa autoconsciência a Deus, é como se a partir dali surgisse uma outra coisa diferente, que já é a sua individualidade com a consciência e a sabedoria divina. Então, é uma coisa incrível. Assim, acho que a gente vive um momento em que isso que eu sinto, que isso está sendo disponibilizado para a gente, né? E a gente precisa, na minha opinião, aproveitar isso e desenvolver algumas técnicas ou práticas para que isso se fortaleça, assim como o exercício físico, para que isso aconteça de uma forma mais intensa. Eu ia Né? perguntar, né, que tipo de prática ou de, não sei, alguma coisa assim mais diária, cotidiana, que a gente poderia fazer para puxar cada vez mais isso, né? Então, eu acho que que tem essa proposta da meditação Ki, né? Você sabe que a palavra Ki, em japonês, entre outras coisas, tem a interpretação de ser a união de Kami. Então, o Ki seria Deus, né? Então, a meditação Ki, Que também, né, para quem não conhece o termo, também é usado como energia, como sim, sangue, né? Ele tem é. várias representações. E tem essa interpretação de Mokichi Okada, que é Kami, né? Kami junta como Ki, né? Então, especificamente essa prática de meditação é uma coisa muito simples, mas tem esse objetivo de fazer você ganhar essa consciência de que Deus é que respira dentro de você, né? Que está ali presente, que é amorosamente disponível, tudo. Então, é uma prática simples de você expirar e inspirar, pensando o seguinte: quando você inspira, você está recebendo essa respiração de Deus, né? Com toda, não só a energia, mas também a consciência. E quando você expira, você devolve essa respiração humana, limitada, assim, que a gente vinha tendo. Essa respiração que a gente pensava só no aspecto fisiológico, de troca gasosa e tal. Não Então é à você. toa, né, que a palavra inspirar também significa receber uma sabedoria, uma Sim, intuição, né, uma É, consciência divina, perdão, gente, até sim. consciência Então, divina iniciada, né? na, na... bah, eu só quero comentar, não sei se você viu o seu tá. irmão, né, o João Gil, João Douglas aí, Douglas Gil, ele Ah, comentou, né, a recuperação do Bach foi fora do comum. Não imaginava que ele responderia tão bem em tão pouco tempo. É, sim. isso é uma visão de uma pessoa de fora, da família, né, que te conhece a vida toda, enfim, falando, seu irmão. É, o que você acha, né, o que você determina que tenha sido esse resultado tão positivo? Você chegou, por exemplo, a fazer a respiração, que você teve essas práticas durante o tempo que você estava internado? Sim, sim, sim. Bom, em primeiro lugar, assim, o Douglas foi uma peça fundamental, porque ele, com todo o amor mas ao mesmo tempo com pulso, com determinação, com decisão, ele que me falou, não, vamos para o hospital agora, já na segunda vez. Porque para mim aquilo era um processo de autorregulação, que talvez eu tinha que ter paciência, fazia parte aquela tosse, você entendeu? E ele foi muito firme,
Assim, muito, ao mesmo tempo, muito amoroso e foi fundamental em tudo isso. E sempre, o tempo inteiro ali, me dando assistência, me orientando. Mas depois daquele momento confuso, assim, quando eu acho que eu fiz uma escolha, né, de viver assim, de uma maneira diferente, de deixar a carcaça do bar velho lá, eu venho praticando muito isso, assim, né, intensamente, essa maneira de pensar em relação à respiração. Né? Cada inspiração, né, na verdade, estou recebendo essa energia de vida, essa consciência, essa alma de Deus, assim, e cada expiração minha eu devolvo essa coisa humana, limitada, para que possa ser renovado. Então aí devolvo assim a minha compreensão limitada sobre as coisas, meus julgamentos. Então, para que aquilo possa ser renovado, ressuscitado, modificado. Então, eu tenho realmente me sentido muito bem e ele constata, né, que foi uma recuperação, tem sido uma recuperação muito boa. Fantástico. Se o objetivo, né, de Deus, como você mesmo falou, era trazer essa consciência, então acho que a partir do momento que você obteve a consciência, então aquela doença, aquele processo que você estava passando já não se tornava mais necessário. Né? Então aí, creio que a partir daí começou realmente a recuperação de forma física, de forma categórica. Né? E você também, né? Você vê, antes tinha aquela coisa de que você não deveria ficar doente, você toma uma série de procedimentos para que você não fique doente, né? Como se fosse você que controlasse aquilo, né? Então aí nasce também uma tranquilidade, uma confiança de que, seja lá o que for necessário acontecer na minha vida, fisicamente, emocionalmente, tem um propósito, esse propósito maior de ganho de consciência, né? Deus cuidando com amor e usando as ferramentas certas para levar a gente para um nível um pouco mais elevado, mais próximo dele, né? Até que chega um ponto que eu acho que a gente vai conseguir fazer essa união da nossa individualidade com Deus, né? Essa consciência Fantástico. divina. Né? Fantástico. Isso. Tem pergunta para o Bar? Temos duas perguntas, estamos chegando no finalzinho da uma hora Tá. prevista, se passar um pouquinho não Sim. tem problema, mas Pessoal, é só respeito às pessoas aí. Vai Isso. curtindo aí a live, pode mandar pergunta. Tem duas perguntas aqui, né, além do comentário do Douglas que eu já passei. A primeira da Margarete Compasse, do Rio Grande do Sul, ela perguntando se você ministra jorei e se auto-ministrou jorei no hospital. A Margarete talvez não tenha ouvido no comecinho, não sei se ela estava aqui. O Bar, ele tem inclusive formação nisso também, né, durante muitos anos, acho que mais de 40 anos, né, praticando jorei. E aí, já engatando a pergunta do Marquinhos, que vai estar inclusive amanhã aqui falando com a gente, ele é o convidado de amanhã, da live de amanhã, ele pergunta: quanto você acredita ter ajudado na sua recuperação o fato de ter vivido uma vida saudável e baseada na saúde original como você teve? Então, Tá. Se quiser aí, aproveitando. Tá. Em relação ao jorei, hoje eu tenho assim, uma compreensão diferente. Eu acho que esse processo em que você entrega e que você absorve ou respira ou tem essa consciência de que você está recebendo, né, a consciência, a energia de vida, a sabedoria de Deus, eu acho que isso na verdade, o jorei. Eu acho que não necessariamente você precisa fisicamente estar ali com a mão, uma coisa assim. Muitas vezes a Só gente para quem não sabe, né, o jorei é aquela técnica de imposição de mãos, né? de imposição das mãos, né, de luz espiritual através da imposição.
Essa seria assim a parte física, e ele tem todo um conceito, uma coisa muito mais profunda, que é aí o que o Bá está comentando com a gente agora, né? Então, eu acho que mudou um pouco a minha maneira de pensar. Mudou não, um pouco não, acho que mudou completamente. Porque antigamente, quando eu praticava, assim, tinha um desejo grande de que aquela situação da pessoa se resolvesse, se solucionasse, né? Que, na verdade, aí hoje eu entendo que assim, é falta de compreensão, aquilo é importante, né? Como a gente falou hoje bastante, Deus está no comando de tudo, Ele está. Então, eu acho que mais do que querer interferir, né? Assim, é uma coisa infantil, na minha opinião, é você realmente entregar aquilo, entregar o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você deseja, mas inspirar também, querendo receber essa compreensão de Deus, essa sabedoria do que está acontecendo, do propósito daquilo tudo, né? Agora, não sei se eu respondi, né? Espero que sim. Agora, em relação a Marquinhos, né, que me perguntou, eu acredito que o fato de ter tido uma vida assim, né, envolvida com esporte, uma vida saudável, eu acho que fez muita diferença. Fez muita diferença, porque normalmente, na situação que eu passei, os médicos estavam me explicando, mesmo depois que o vírus foi, ele desorganiza todo o organismo. Então, é normal a pessoa ter problemas renais ou de fígado, uma série de coisas, né? Como se ele bagunçasse tudo e saísse. E eu não tive esse tipo de problema. Então, eu acho que, por um lado, tem essa maneira de pensar, mas, por outro lado, também, eu acho que eu tinha uma poupança ali, né? Eu nunca fumei, tinha uma vida, assim, né? Regrada. Bebia pouco. Então, esse cuidado e o amor, assim, pela saúde, eu acho que isso também deve ter feito alguma Sem diferença. dúvida, sem dúvida. É, Lembrando, né, pessoal, que muita gente, quando a gente fala em Deus, quando a gente fala de questão espiritual, a pessoa só pensa no aspecto assim metafísico, no aspecto espiritual. Mas é como eu falei, enquanto nós temos também um corpo físico, Deus se manifesta também através do físico, através das sim. coisas materiais, né? Então isso também é muito importante a gente ter esse cuidado com essa parte na nossa vida. E Ainda a não prova, somos a né? sétima raça. Ainda não, né? Ainda estamos nesse caminho. Então vejam como que o cuidado que o Bá teve com essa parte, que também podemos considerar assim dada por Deus, foi realmente diferencial aí na recuperação, né? Bom, tudo Isso aí. certo. Vamos encerrar, porque o Bá ele ainda está no finalzinho da recuperação. É muito esforço para ele, tanta entrevista, né? Lembrando, então, pessoal, para curtir e seguir o perfil do Mundo Ki também, que está linkado aí já. Acessem o site do Mundo Ki, tem lá conteúdos, tem curso, né, tudo mais, o perfil também do Mundo Ki e do Bá, tá? Continuem seguindo aqui o Método Brilhantes, que ainda não segue a gente, por favor, já demorou. Se inscreva na maratona, que hoje é só o começo, é só assim. A gente já Primeira começou de muito 10. bem. Primeira de 10, já começamos com tudo e vamos terminar com tudo do mesmo jeito. Vamos fechar o círculo aqui, né? Não, Amanhã. as lives são Fala. maravilhosas. As pessoas que estão lá, realmente. E amanhã o Marquinhos, né? Que é aquele show de bola que não dá para perder, né? Chico, o Vai que ser o muito Marquinhos vai falar legal. amanhã pra gente? Fala de novo, por favor, Amanhã, para quem chegou amanhã sobre agora. psicologia Psicologia. positiva. Como que a gente desenvolvendo, né, e abordando os aspectos positivos da vida, a gente consegue ter mudanças significativas. Eu queria também É, aproveitar, né, que o Bá citou a meditação Ki ou a respiração espiritual, né, que são nomes
para o mesmo tipo de processo, a Ana Patrícia ela vai fazer a live dela na próxima segunda-feira, justamente sobre esse tipo de atividade, sobre a meditação ou a respiração espiritual, né? E vai explicar. Ela foi monitora, inclusive, do Mundo Ki, né? Participou junto com o Bai, com o Gilmar, enfim, desenvolveu equipes, né? Grupos, e ensinava isso para as pessoas. E aí, então, quem quiser conhecer mais da meditação né, dessa respiração espiritual, não perca a segunda-feira que vem também com a Ana Patrícia. Ela vai explicar primeiro tudo o que é para a gente, contar uma experiência dela, que ela também teve a vida salva, né, e depois vai ensinar vocês a fazerem também para quem quiser. Né, tem uma musiquinha, tem toda uma coisa bacana para vocês prepararem. Mestre Bai, quero agradecer assim imensamente, do fundo do coração, por esse bate-papo maravilhoso nosso. Tenho certeza que o pessoal adorou. Estou vendo só aí os coraçõezinhos subindo na tela, né? Curtidas. Continuaremos juntos. Depois, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente. Manda também no perfil do Mundo Ki. Vamos continuando esses estudos, né? Esse desenvolvimento dessa consciência. É o que a gente tem mais buscado também dentro do Método Brilhantes. E a nossa temporada de lives, né? São 10 lives. É justamente para mostrar vários caminhos que no fim também se interligam na busca aí desse objetivo, tá bom? E se cadastrem na temporada, vão seguindo a gente e vocês vão ter conhecimento sobre tudo isso. A gente vai ver se consegue deixar gravado, para quem quiser rever. Quero agradecer a vocês, foi demais. Imagina, prazer enorme é nosso. Eu conheço vocês e sei que estar junto com vocês ou fazer coisas com vocês não só aprendizado, mas é sempre alegre, sempre divertido e sempre alto astral. Então, quero agradecer muito o convite. Espero realmente né, que tenha sido proveitoso para as pessoas. Quero agradecer as pessoas. Eu hoje não forcei muito para ler as coisas, as pessoas que entravam, mas eu quero agradecer muito. Desculpa por não poder responder. Talvez um oi, que estou aqui, mas eu agradeço muito pela força. Não, e a nossa gratidão é em dobro, a nossa gratidão é em dobro ainda, considerando aí o esforço, né? Não está ainda no auge da saúde, da animação, mas assim, foi realmente fantástico. E o pessoal que tiver, então, depois algum comentário, alguma coisa, manda pra gente. Comentem aí o que vocês acharam, né, da conversa, da live, lá no nosso perfil, no perfil do Mundo Ki também. Tenho certeza que o Bai vai adorar receber os comentários e agradecimentos de todos. Tá bom? Então vamos encerrar por hoje. Obrigado. Continue com a gente. Se você puder também, assista a nossa live de amanhã, vai ser muito legal. Sem dúvida, vou assistir. Né? Também todos estão convidados para a nossa semana de lives, que vai até a semana que vem, ao fim do qual nós vamos fazer depois um convite especial para todo mundo. E se cadastrem no nosso perfil e na temporada como um todo. Tá bom? Um grande abraço, então. Boa noite para vocês. Gente. Abraço. Boa noite. Tchau. Obrigado, pessoal. O pessoal que está assistindo, agradeço a todos também.